Pois bem, em relação à fase judicial, o que acontece? O particular não aceita o valor ofertado pelo poder público. Eles não entram em acordo. O que o poder público vai fazer? Vai ajuizar a ação de desapropriação. Tá? Então vai recorrer ao judiciário. Essa ação de desapropriação é para discutir se o bem vai ser desapropriado ou não? Não. Não é esse o objeto da discussão na ação de desapropriação. O objeto de discussão na ação de desapropriação é o valor da indenização. Percebe? Não há que se discutir nesse momento, na ação de desapropriação. Ah, não, esse imóvel não merece ser desapropriado por causa disso. Não. Não é aqui que vai ser discutido isso. Então, ter isso em mente é importante, porque quando eu for falar da contestação por parte do réu, que é o particular desapropriado, o que ele pode alegar é em relação ao valor de desapropriação. Mas tem uma exceção que nós vamos ver. Mas tenha isso em mente, que a discussão é o valor da indenização, né, na ação de desapropriação. Tá? Então, o que é importante na fase judicial a gente destacar, né? Em relação à legitimidade das partes. Quem são as partes legítimas que atuarão no processo de desapropriação? É evidente que o ente desapropriante, né, o ente expropriante, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, então é o ente federativo que estará no polo ativo da demanda, ou a concessionária, né, os delegatários. Eles também podem estar no polo ativo. Se a União ou os estados ou o Distrito Federal, o município, delegar determinado serviço público e precisar haver uma desapropriação, e houver autorização em lei ou contratual, eles poderão estar no polo ativo. Tá? Em relação... daqui a pouco eu ainda vou cotar um leve detalhe em relação a isso. A gente já chega lá. Em relação ao polo passivo, quem estará no polo passivo? O proprietário do imóvel. Tá bom? Então, em relação à legitimidade das partes, nós temos no polo ativo os entes federativos, certo? Ou os delegatários, né? No polo passivo, o proprietário do imóvel desapropriado, né? Objeto da desapropriação, tá? Pois bem, então ficou claro quem é o legitimado ativo, legitimado passivo. Pois bem, em relação à fixação de competência, como funciona? A fixação de competência, volta aqui para a tela, leva-se em conta o ente expropriante. Tá? É isso que se leva em conta. Então, se o ente expropriante for a União, qual vai ser a justiça competente? A Justiça Federal. Se for o Estado, Distrito Federal e município, quem vai ser? A Justiça Estadual, certo? E aí eu te pergunto, se houve delegação do poder público para que a desapropriação seja feita por ente privado, o que acontece? Então imagina assim, aqui eu falei que leva-se em conta o ente expropriante. Então tá. Então se é a União, Justiça Federal. O restante dos entes federativos, Justiça Estadual. Simples assim. Agora, e se os estados, Distrito Federal e município delegaram essa desapropriação?
Justiça estadual. E se for a União? Justiça estadual. Tá? Então, quando a delegação da desapropriação, no caso, mesmo que seja da União, vai ser justiça estadual. Então, sempre, quando é uma concessionária, por exemplo, que faz a delegação, sempre é justiça estadual, né? Então, nesse caso de delegação, a justiça estadual, tá bom? Importante observar isso. A definição da competência do juízo. Se houver vara especializada, né, vara da Fazenda Pública, é a vara da Fazenda Pública. Se não houver, aí tem que verificar de acordo com a organização judiciária do local, né? Seria a vara civil, né? Então, mas se houver justiça especializada, é vara da Fazenda Pública. E aí, um aspecto importante, olha aqui para a tela, em relação à definição do juiz competente, então a gente colocou aqui Fazenda Pública, né? Juízo da Fazenda Pública. Opa. Tá? E aí, se não houver, tem que verificar a organização judiciária do local. Tá? E aí, eu coloquei que tem um ponto importante. Qual é esse ponto importante? Se não houver justiça federal em determinado município, por exemplo, onde o bem vai ser desapropriado, por exemplo, a União vai desapropriar um bem, e aí aquele bem pertence está situado em um município e não há justiça federal naquele município. O que acontece? Essa competência será delegada para a Justiça Estadual? Não será delegada para a Justiça Estadual, tá? Ela continuará na Justiça Federal se o ente expropriante for a União, e aí irá para a seção judiciária mais próxima. Então imagine o seguinte, aqui ó, a cidade, o município A e aqui o município B. O imóvel está situado no município A. Só que no município A não tem Justiça Federal, tá? Mas tem Justiça Federal no município B. Ou seja, então a competência vai ser aqui dessa seção judiciária do município B, tá bom? Então isso é importante. Então não vai haver delegação aqui no caso de desapropriação. Isso é um ponto importante, tá? Em relação... nós falamos da competência, né? Quando há desapropriação do imóvel particular. Agora aqui um ponto importante. Quando há desapropriação de um imóvel público, como funciona? Vamos olhar aqui no quadro. Olha aqui que interessante. Quando a União é a expropriante e o expropriado, por exemplo, é o Estado ou o Distrito Federal, a justiça competente vai ser o STF. Agora olha que interessante aqui. Quando a União é o expropriante, o município é o ente expropriado, aqui será a Justiça Federal, a competência. Tá? A base legal está aqui. Ó. Tá? Quando o ente expropriante é o Estado ou o Distrito Federal de um imóvel municipal, aí a justiça é estadual por conta da competência residual, tá? Então, com essa tabela, você mata o assunto. Ó, União vai desapropriar um bem do Estado. Quem que é a competência? De quem que é a competência? Do Supremo Tribunal Federal. A União vai desapropriar um bem do município. Justiça Federal, né? União no polo ativo. Justiça Federal. Estado desapropriando bem de município. Justiça estadual. Tá? Não tem muito o que dizer. Rafael, e se for o município desapropriando bem do Estado? Aí não, né?
Não vou nem comentar, né? Porque lembra que na primeira aula a gente falou. O município não pode desapropriar bem do Estado nem da União, né? E nem o Estado pode desapropriar bem da União, né? Só pode haver desapropriação da União, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello ainda fala do ente federativo de grau superior para o inferior, tá? Então, olhando essa tabelinha aqui, a gente mata o assunto de competência, né? Tá bom? Agora nós falaremos sobre o procedimento, né? E aí eu vou fazer um corte novamente. Depois vocês me dão um feedback se fica legal esses. Eu não estou deixando vídeos muito longos, né? A gente corta rápido ali com 8 minutos, 9 minutos e aí já vai passando os temas, porque às vezes a gente tem. Eu, como estudante, né, de direito, como estudante para concurso, né? Eu não gosto de videoaula muito longa. Eu gosto de videoaula objetiva e que tem o tema ali, você já sabe, porque às vezes você tem dúvida num tema específico e aí você tem que ficar procurando, às vezes, numa aula grande, né? Enfim. Então, depois vocês me dão aí a opinião do que vocês preferem. Se preferem, não, preferimos, grava a aula já direto, sem corte, ou realmente não, vai cortando e nomeando os temas que fica mais interessante, tá? Então, até a próxima.